Em 2024, o programa de pós-graduação em educação da UEPG completa 30 anos. Desde sua fundação, o PPGE já titulou quase 400 mestres e 120 doutores, contribuindo para o avanço do conhecimento e para a formação de profissionais que atuam na educação básica e superior. Que a comemoração das 3 décadas do PPGE seja um marco para continuarmos a defender a educação pública, universal, gratuita e de qualidade. Agora convidamos você a conhecer as histórias e experiências daqueles que fizeram e fazem parte dessa trajetória. Em 1992, ao retornar do mestrado em educação, realizado na Universidade Federal do Paraná, 2 grupos de trabalho me chamaram muita atenção. Um deles, o grupo que estudava a criação do Centro Educacional, hoje CAIC, e o outro, o grupo de trabalho que tratava da questão da criação do mestrado em educação. Então fui convidada a participar desse grupo, junto com colegas que recém tinham retornado dos seus doutorados em educação. Na época, no mestrado, realizei o estudo sobre a representação social da UEPG. E os resultados demonstravam que a representação sobre a pesquisa era muito menor do que em relação ao ensino e à extensão. Não havia nenhum programa de pós-graduação ainda na instituição. O principal desafio enfrentado é que a universidade não tinha uma tradição na área da pós-graduação naquele momento da criação do mestrado, nem em nível lato sensu e, obviamente, nem em nível estrito sensu. Então, houve todo um trabalho de agregar professores da área de ciências humanas, sendo a maioria deles formados pela Universidade Federal do Paraná e pela Universidade de Assis, em São Paulo. Eram professores das áreas de letras, da área de história, e havia poucos docentes com pós-graduação na área da educação. A maioria apenas detinha a formação em nível de especialização. A ideia de mestrado surgiu numa conversa no Departamento de Métodos e Técnicas com as professoras Leide Mara Schmidt e Tereza Jussara Lupori. Daí resolvemos entrar em ação, tivemos muitas dificuldades porque o reitor da época não queria, mas nós acabamos vencendo. E começamos muito precipitadamente, já formando uma turma e arranjando professores que eram de Curitiba, que vieram trabalhar aqui. Daí a grande dificuldade foi conseguir que o mestrado fosse reconhecido. Nós trabalhamos com o pessoal de Campinas e depois de muitas indas e vindas, nós conseguimos que o Comitê de Educação reconhecesse o mestrado. E lógico, todo começo não é fácil. Todo começo exige sacrifícios, né? E nós, os dois primeiros sacrifícios, as 2 maiores necessidades nossas eram recursos humanos, né? Porque os nossos doutorandos, eles ainda estavam fora, né? Se qualificando, né? Então, e também recursos físicos, nós não tínhamos pouco espaço físico, né? Mas porque era início, né? Então fomos indo para lá, fomos indo para cá e nos ajeitamos, né? Mas como eu falei, todo início é difícil porque até mesmo para uma ata e assim por diante tem que ser algo específico do stricto sensu, né? Contribuição também dentro das discussões para consolidar o programa de mestrado em educação. A gente deve muito à forma como ele está. Eu entendo que esse programa foi criado em 2001 pelo professor Ademir Rosso. Antes não tinha programa de pós-graduação, tinha um curso de pós-graduação, de mestrado em educação, diferentemente de tudo aquilo que estava acontecendo no Brasil, no Paraná, para organizar. Foi o professor Ademir Rosso que tomou peito dessa questão e fez questão de reconhecer esse programa que existe hoje, com muitos pesquisadores que trabalham nele, e inclusive a importância do programa está que ele abre as portas para as professoras do município, tem muitas professoras,
município, eu mesma orientei várias, que hoje são professoras da universidade também. Ele abre as portas na formação desses professores. Então isso é muito importante para mim. A formação de pesquisadores, de professores, por meio da pós-graduação, estrito sensu, é um fato relevante para o desenvolvimento da região na qual a UEPG se insere, para a qualificação de seus próprios docentes. Importante ressaltar que no início dos anos 2000, muitos dos docentes da UEPG passaram a ter a sua qualificação a nível de mestrado na própria casa, na própria UEPG, com a oferta de mestrado na área da educação. E quando foi o ano de 2010, então eu assumi a coordenação. E assim que eu assumi a coordenação do programa, que era um programa avaliado como nota 4, nós tínhamos a possibilidade de propor o projeto de doutorado em educação. Então, como este era o critério básico, nós fizemos uma comissão, e essa comissão foi encarregada de elaborar o projeto do doutorado em educação. Este projeto foi aprovado pela CAPES no ano de 2010 e a primeira turma do doutorado teve início no ano de 2011. Nesse período, acho que 3 coisas foram importantes. Primeiro, considero 2 desafios internos. Um, ampliar o número de professores, né? Nós tínhamos, acho que em torno de 12. Naquele período que eu fui coordenador, nós conseguimos chegar a 20, então novos professores. Um outro desafio importante foi criar uma comissão de avaliação, coordenado pela professora Mariângela Teixeira Brandalize, que é especialista nesta área, para fazer processo de autoavaliação do programa, para a gente pensar e reorganizar tanto o mestrado quanto o doutorado. Então são 2 desafios que eu considerei importantes naquele período. E o terceiro, que eu acho que é simbólico, foi que nós administramos, coordenamos também a partir das experiências dos coordenadores anteriores, e que naquele quadriênio, que é 2013 a 2016, o PPGE chegou à nota 5. Então acho que cada momento da coordenação são desafios, e eu acredito que esses seriam os 3 que nós conseguimos desenvolver naquele período. É hora de tecer um reconhecido louvor aos coordenadores do curso de mestrado, que, competentes, direcionaram a produção científica em nível elevado, conseguindo sempre alto nível na avaliação da CAPES. O curso de mestrado impulsionou a consolidação da pesquisa e incentivou a produção científica na área da educação. O louvor é extensivo ao curso de doutorado, desde que foi aprovado em 10 de dezembro de 2010. O esforço e competência de seus coordenadores, professores e cientistas, que labutam incessantemente pela produção científica, só tem trazido níveis elevados do QUALIS pela avaliação da CAPES. Estava sempre presente a curiosidade, o desenvolvimento do espírito, da mente, a inquietude, enfim, o querer saber mais. Um dos principais avanços, em que pese os desafios desse período da nossa gestão, foi termos aprovado a política de cotas na seleção do programa de pós-graduação em educação, Foi um debate importante, necessário e um avanço imprescindível para o nosso programa ter aprovado a política de ações afirmativas para ingresso na pós-graduação em educação. O primeiro desafio foi começar a coordenação na época da pandemia. Um outro desafio que nos foi importante foi nós implantarmos as cotas. Tínhamos então, na gestão anterior, com a professora Gisele, a política das ações afirmativas, que foram aprovadas, e nós tivemos o desafio de fazer essa implantação recebendo alunos de diferentes cotas dentro do nosso programa. Este continua sendo um desafio para a gente. Hoje nós sabemos que existem em torno de 27 mestrados ou mais até, mestrados e doutorados nesta instituição. Mas tudo com o pontapé inicial foi o mestrado em educação. E o interessante,
tanto no Brasil quanto em outros países, o mestrado em educação normalmente é o primeiro a ser criado. O primeiro mestrado numa instituição de ensino superior no Brasil e em outros países é o de educação. Hoje nós temos 28 professores trabalhando neste programa, com 64 doutorandos e 31 mestrandos. Nós temos 36 bolsistas, 3 professores sênior trabalhando todos juntos aqui, professores e alunos, né? Até hoje nós temos 510 teses e dissertações, sendo que dessas 116 teses defendidas no programa. É um programa grande, é um programa que começou pequeno, com todos os desafios, e hoje nós temos muitas conquistas. Foi um período de muitos aprendizados, um período muito significativo para a minha formação pessoal e acadêmica. Então, as marcas do programa de pós-graduação em educação permanecem, né, na minha vida pessoal e profissional, e, sem dúvida, o programa, como pioneiro de pós-graduação em educação, abriu portas para os outros programas que se implementaram na sequência. Então, é uma grata satisfação esses 30 anos do programa e parabenizando a todos que dele fizeram parte. A minha história com o PPGE é uma história de amor, de carinho, de respeito, e ela começou em 2011, quando eu adentrei no programa, fiquei muito feliz e a partir dali a minha vida acadêmica se transformou para muito melhor. E eu também me transformei numa pessoa melhor. Então eu quero agradecer ao programa, agradecer especialmente aos professores Gilmar de Carvalho Cruz, que me orientou por ocasião do mestrado, e ao professor Dr. Jefferson Mainardes, que foi o meu orientador por ocasião do doutorado e que agora continua me orientando também como colega aqui hoje no programa. Sou uma pessoa muito grata. Tenho a grata satisfação de contar a vocês que sou egressa desse programa. O meu mestrado foi realizado neste programa nos anos de 2009 a 2011. O tempo passa, as pesquisas acontecem, a carreira se constitui e hoje, junto com as colegas Gisele e Marilúcia, estamos constituindo um grupo fortalecido de professoras para falar da infância, da criança e da educação infantil no nosso programa. Fui convidado por ocasião da implantação do mestrado de educação, lecionando epistemologia e antropologia filosófica. Fui bem acolhido pelos professores e alunos. Tivemos um bom convívio, os gregos chamavam de simpósio. Era um prazer subir a serra escutando música clássica e brasileira. Para mim foi uma ótima experiência ter trabalhado no PPGE, pela participação no Conselho Estadual de Educação, sendo presidente da Câmara de Ensino Superior. Este ano são 50 anos de Brasil. Cheguei em 1974. Sou italiano, mas agora de alma e coração brasileiro. Um abraço a todos e todas. Desde o início, investimos esforços na promoção da qualidade da educação pública, na formação de professores de todos os graus de ensino e na inserção do programa de pós-graduação em educação na comunidade educacional e cultural dos Campos Gerais. O programa de pós-graduação em educação, nos seus 30 anos, andou reunindo muitas coordenações, docentes, acadêmicos e funcionários. Enriqueceu e se foi enriquecendo. Fez história, como demonstra o simples fato deste evento. No encerrar-se deste belo simpósio, decidimos nos alegrar muito com a produção do outro, da outra. Decidimos estudar atentos cada trabalho de colegas, como jovens entusiastas, num fino propósito de abraçar melhor a aprendizagem permanente. Contaremos sempre com professores transformadores. A diversidade dos temas das dissertações e o trabalho como orientadora foram uma experiência pessoal gratificante e enriquecedora no meu currículo vitae. Como conclusão, permitam-me relatar um fato pitoresco nesse depoimento. No conselho, havia conhecido o padre Domênico Costello, que foi convidado para o mestrado da UEPG para ministrar a disciplina de epistemologia. Como se sabe, a epistemologia, ao tratar do processo do conhecimento, é a maior colaboradora da teoria da educação.
Padre Domênico gentilmente me ofereceu carona para Ponta Grossa e gostava de utilizar o som do canto extraordinário do tenor Luciano Pavarotti em alto volume no seu carro. Quando estacionava em frente à minha casa, meu marido me dizia: "Chegou tua carona." E assim, prazerosamente, percorríamos o trajeto de 1h30 até Ponta Grossa, discutindo as relações entre a teoria da educação e a epistemologia. Bons tempos foram esses no mestrado em educação da UEPG. Agradeço de todo o coração por essa oportunidade. Eu fui muito feliz todo o tempo que eu trabalhei aí na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Me senti muito bem. Foi um período de muita tranquilidade, de muita felicidade na minha vida como professora. Eu tive como colegas aqui da Universidade, aqui de Curitiba, a professora Lilian Ana Bachovs, a professora Maria do Rosário Kneckel e o padre Domênico Costella. Nós íamos daqui de Curitiba para trabalhar aí. Então a minha trajetória, ela se constituiu como aluna, como professora permanente e atualmente eu sou professora sênior, porque eu já me aposentei da universidade. Então eu estou lá ainda porque, assim, tenho muito carinho pelo programa, pela formação que eu recebi, pelas pessoas com quem eu aprendi a ser pesquisadora e por isso, né, eu deixo aqui a minha eterna gratidão àqueles que o criaram, àqueles que levaram esse programa para frente e parabenizo o programa também por essa data tão importante dos 30 anos de sua existência. Muito obrigada. Se hoje temos um programa com conceito 5, é porque outros entraram na corrida antes. Passaram o bastão para quem fazia parte da equipe no momento. Antes de receber a nota 5, o programa já estava todo orientado para ela, em todos os seus quesitos. Fizemos a nossa parte, com o melhor entendimento que tínhamos ao enfrentar os desafios nos momentos em que fomos coordenador. No final de tudo, o importante é que os corredores se sucederam, alguns em terrenos mais íngremes e tortuosos do que outros. Reconheço que os corredores que me antecederam precisaram abrir muitos caminhos, inclusive na própria instituição. Cada trecho da corrida tem suas contingências. Se no passado eram dificuldades da cultura, da pesquisa no setor de humanas e de um corpo docente em formação, hoje os desafios são outros. No entanto, a corrida continua. Então hoje celebramos esses 30 anos em 2024, sabendo que a próxima história, a história continua com os nossos egressos, com os professores que fazem parte deste programa.